Bem, pessoal, hoje nós iremos dar início aos nossos sistemas, tá? E daí nós vamos iniciar pelo sistema tegumentar, ok? Nós iremos dar uma pequena revisão, sempre nós vamos seguir a sequência, tá? Dar uma pequena revisão para que vocês lembrem alguns pontos sobre o sistema, não é uma revisão do sistema todo, tá? É uma revisão de alguns pontos, e depois nós vamos ver algumas alterações que fazem parte do processo de envelhecimento, e depois nós vamos entrar nas patologias. Tranquilo? Luclés quer falar? Não, queria perguntar se a aula do professor Rafael que a senhora não postou era de segunda dele, era? Era o quê? Tá baixo, Luclés. Era de segunda aula do professor Rafael? Isso, a segunda aula do professor Rafael. Vocês conseguiram visualizar? É a aula 2, que é Teorias do Envelhecimento. Certo, certo. Tá certo, Luclés? Qualquer coisa, se vocês não conseguirem visualizar, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vejo aí como tá reenviando para vocês. Tá? Mas foram os slides, um artigo e 2 videoaulas, né? A parte 1 e a parte 2. Ok? Sobre teorias do envelhecimento. Eu postei ontem à noite, tá? Porque ele falou que tinha aula com vocês ontem pela manhã, não foi isso? E daí ele falou comigo à tarde e eu postei à noite essa aula para vocês. Tranquilo? Lá dentro do módulo dele, tá? Então, pessoal, nós vamos começar aí o sistema tegumentar, tá? Onde nós estamos vendo aí, né, que as mudanças do sistema tegumentar, elas são mudanças visíveis, tá? Então, dentro do processo de envelhecimento, todos nós iremos passar por essas mudanças, né? Algumas pessoas, elas tendem a passar por essa mudança de forma visível bem mais cedo do que outras. Isso vai depender, pessoal, da prevenção, né? Tem pessoas que logo cedo começam a se proteger dos raios solares, que é quem vem ajudar nesse processo aí de envelhecimento do sistema tegumentar, tá? Então, os raios solares, a exposição a esses raios solares, né, em excesso, eles tendem a fazer com que esse processo ele ocorra mais cedo, ele seja visivelmente, né, apresentado mais cedo, tá? Então, algumas pessoas, elas começam a se proteger do sol bem cedo, né? A partir dos 20, 25, 30 anos, elas já começam a ter um cuidado, até mais jovens, né? Elas começam a ter um cuidado com relação a usar protetores solares, né? Com relação a usar chapéu, óculos, aquelas camisas de proteção, tá? Que irão proteger a pele com relação à exposição dos raios solares. Tem outras pessoas que já não têm esses cuidados preventivos, né, que já não têm o hábito de usar protetores solar, chapéu, blusas, além blusas de proteção, né, dos braços, além de pessoas que são expostas aos raios solares devido ao seu trabalho, tá? Como, por exemplo, os agricultores que estão lá todo dia, né, cuidando das suas plantações, cuidando dos seus afazeres lá, se expondo ao sol. Então, essas pessoas que não têm não têm o hábito da prevenção com relação aos cuidados da pele e mas ela não apareceu aqui não, Andresa. Não apareceu mais nenhum pedido de aceite. Diga a ela que tente de novo, porque não apareceu aqui não. Ah, apareceu agora. Pronto, aceitei. Obrigada, Andresa. Então, essas pessoas que não têm o hábito de se protegerem,
tá? Então, visivelmente, tá? Elas irão apresentar essas alterações que são normais do processo de envelhecimento aí no sistema tegumentar, tá? Então, as mudanças do sistema tegumentário são frequentemente mais visíveis porque afetam a aparência externa da pessoa, ok? E daí, pessoal, só relembrando para vocês, nós temos aí as camadas da nossa pele, tá? Onde nós temos aí a epiderme, a derme e a hipoderme ou tecido subcutâneo, tá? A epiderme, ela é composta aí pelos poros, né, os pelos, e a camada externa, tá, da nossa pele. É só relembrando para vocês, né, vocês já sabem disso aí, tá? Então, é ela que está mais exposta aos raios solares, né? E é na epiderme que ocorre o processo de descamação, tá? Onde a pele, devido à exposição aos agentes, né, do tempo, aos agentes externos, tá, do ambiente, vão sofrer um contato maior, e daí elas vão perdendo a sua vitalidade, né? Muitas vezes a gente nem observa, mas nós estamos aí perdendo, né, a primeira camada, essa epiderme, certo? E ela está sempre se renovando, tá? Devido ao contato que ela tem com a derme, com a hipoderme, que vem, tá, ajudando a que ela se fixe. Quando nós somos expostos por muito tempo, por exemplo, quando a gente vai na praia, né, e fica exposto, né, lá ao sol, tá, intencionalmente, né, então a gente também observa, né, que em alguns casos, dependendo do tempo que a gente se expõe, nós temos uma perda aí da epiderme, que é quando no popular a gente está aí despelando, né, ali é quando a gente observa, né, a gente consegue visivelmente ver que a nossa epiderme, ela está sendo trocada, né, está saindo, aqui está ressecada, tá, aqui não tem mais vitalidade, está aparecendo uma nova no seu lugar, ok? Então, a epiderme, ela está sempre se constituindo, né, devido a queratina, devido à ajuda daí das glândulas sudoríparas, das glândulas sebáceas, que tendem a lubrificar a nossa pele, certo? E daí nós temos, né, uma perda realmente dessa epiderme, e muitas vezes essa perda ela não é visível, tá? Com relação à derme, nós temos aí na derme as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, tá? Além dos folículos pilosos, ok? Então, as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, elas ajudam na lubrificação da nossa pele, né? As pessoas que têm um aumento da fabricação do suor e do sebo, elas tendem a ter uma pele mais oleosa, tá? Elas tendem a expelir, né, mais sebo e suor no sentido de odores, tá certo? E daí, também na derme, nós encontramos os folículos pilosos, onde algumas pessoas apresentam mais folículos, tá? Daí apresentando mais pelos no externo, e outras, né, menos, que são as pessoas que são menos peludas, que têm menos pelos na sua pele, tá? E daí nós temos, né, nossa terceira camada, que é a hipoderme, ou tecido subcutâneo, que é onde nós temos as veias, as artérias, e o tecido adiposo, né? Esse tecido adiposo, aí na hipoderme, é ele que nos protege, né, contra algumas pancadas. As pessoas que têm excesso desse tecido adiposo, eles tendem a ser mais cheinhos, né, mais gordinhos, tá? E isso vem muitas vezes a dificultar algumas funções da pele, como, por exemplo, a questão da temperatura, tá? A questão de algumas sensações, ok?
E nós temos também, dentro do sistema tegumentar, os anexos cutâneos, né, que são os cabelos, unhas, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, que elas sofrem, né, esses anexos, eles sofrem mudança dentro do processo de envelhecimento, tá? E nós vamos ver essas mudanças, tá? Nós vamos acompanhar essas mudanças, como, por exemplo, os cabelos que ficam brancos, né, algumas unhas que podem ficar ressecadas, espessas e quebradiças, ok? E as glândulas sudoríparas e sebáceas, onde a gente tem uma diminuição das glândulas sudoríparas, um aumento das glândulas sebáceas, porém, a produção do sebo, ela é menor, ok? Então, essa aqui, né, uma pequena revisão aí para vocês com relação ao sistema tegumentar, para que a gente possa entrar nas funções do sistema e nas alterações dentro do processo de envelhecimento, tá? Qualquer momento que vocês queiram falar, pode ficar à vontade. Então, nós temos aí as funções da pele, tá? A pele, ela tem como função nos proteger, tá? Ela nos protege contra os ambientes, né, externos, contra a exposição desses ambientes, seja o frio, né, através das sensações, né, seja o calor, tá? Seja a exposição dos raios solares, tá? Seja queimaduras a pancadas, onde nós temos aí o tecido adiposo que vai nos ajudar com relação a certas pancadas, tá? Nós temos como função da pele as sensações, temperatura, dor, toque suave e pressão, tá? Onde nós temos aí, né, o teste de Hanseníase, que é feito, né, através das sensações. Nós temos como função da pele o equilíbrio hídrico, tá? Nós sabemos que nós não podemos perder muito líquido do nosso corpo, então a pele, ela ajuda na absorção desse líquido, tá? Ela ajuda com relação a que a gente mantenha esse equilíbrio, né? Muitas vezes, quando nós estamos expostos a altas temperaturas, então, mesmo a gente provocando muito suor, tá? Mas a pele, ela vai nos proteger para que a gente não perca tanto líquido do nosso corpo, tá? E onde muitas vezes nós podemos também observar quando uma pessoa está desidratada, né? A pele, né? É pela observação por alguns sinais, por alguns testes que a gente faz na pele. Então, apesar da pele ter essa função de nos proteger, tá? Quando a pessoa está desidratada, nós conseguimos observar através dela mesma, né? Do próprio sistema, tá? E a regulação da temperatura, né? A questão de nós sermos expostos a frios, né? E a temperaturas quentes, tá? Então, a pele, ela irá nos proteger com relação a estas exposições da temperatura. Tranquilo até aí, pessoal, com relação, né, às partes da pele e as suas funções? Agora nós vamos entrar nas alterações, tá? Veja, pessoal, que essas alterações que nós vamos falar, elas são alterações que ocorrem dentro do processo de envelhecimento, tá certo? Então, todo idoso, tá? Eles vão passar por esse processo de envelhecimento na sua pele, certo? Uns mais e outros menos. Isso vai depender de quê? Quem vai dizer isso? A prevenção que eles tiveram quando mais jovens, a exposição que eles têm hoje, tá? Os cuidados que eles têm hoje. Tranquilo? Então, com relação à pele, nós vamos falar logo com relação à pele, depois a gente entra aí nos anexos, certo? Então, quais mudanças nós podemos, o idoso, nós não, o idoso, ele vai poder apresentar na sua pele. A primeira delas nós temos aí é a cerose. Vocês podem observar aí na gravura,
tá? Que a cerose, ela apresenta, são manchas avermelhadas e ressecadas, tá? Onde elas irão apresentar essa descamação aqui, ó, que vocês observam, certo? E isso aqui, pessoal, já faz parte da diminuição das glândulas sudoríparas, que não estão mais produzindo suor suficiente para hidratar essa pele, certo? E daí, o que é que acontece? Ocorre uma perda de umidade na pele, onde ela tende a ficar mais ressecada, tá? E daí, ela se escama, como diz aqui, né, a perda da capacidade de reter umidade, tá? Isso aí vem da diminuição das glândulas sudoríparas, pele seca e escamosa, onde muitas vezes, né, vai ocasionar aí o prurido, e quanto mais o idoso coça, mais essa pele vai apresentar esse ressecamento, mais essa pele vai apresentar essa escamação, tá? E também ocorre aí a diminuição da melanina. Vocês sabem que a melanina, né, ela produz a cor na nossa pele, tá? E daí ela também nos protege contra a exposição dos raios solares. Pode falar, Bianca. Olha, esse tipo de coisa aí, no caso, seria uma patologia ou não? É algo, digamos que normal da idade? Seria tratado como patologia ou como uma coisa normal? Não, Bianca, nós estamos. Isso aqui são alterações do processo de envelhecimento, tá? Todo idoso, ele vai passar por problemas de pele. Manchas avermelhadas, manchas escurecidas, ressecamento, tá? A cerose, ela faz parte das alterações do processo de envelhecimento, certo? Todo idoso vai apresentar cerose. Só que, como eu falei para vocês, alguns irão apresentar de forma mais intensa, de forma mais visível, tá? Outros irão apresentar bem a menos, que até fica imperceptível, tá certo? Mas essas mudanças do processo de envelhecimento, caso não venham sendo tratadas, cuidadas, elas tendem a virar patologias, como as que nós vamos ver, né, como a cetoacidose, devido aí à cerose, tá certo? Senescência, tá? Ótimo, Luclé, senescência. A cerose, Bianca, ela faz parte do processo de envelhecimento, tá certo? Onde todos os idosos irão passar, e alguns mais visíveis do que outros. Na realidade, nós estamos vendo as mudanças do sistema relacionadas à idade, né? São as alterações dentro do processo de envelhecimento, dentro aí da senescência, né? Como Luclécia está falando aí. Ok, Bianca? E daí, pessoal, a melanina, ela vai proteger, né? Ela vai dar cor à nossa pele, certo? E daí ocorre a diminuição dessa melanina. Então, a cerose, ela pode passar também imperceptível nos idosos, que tem a pele mais escura, tá? Que tem mais melanina. Apesar de na idade idosa, eles produzirem menos melanina, tá? Quando a pessoa tem a pele mais escura, essa cerose, ela muitas vezes não é visível, tá? Pode ser que apareça na pele do idoso pontos de ressecamento, tá certo? Já no idoso que é mais, né, tem uma pele mais clara, tá? Que produz menos melanina, tá? Além desses pontos vermelhos, dentre esses pontos vermelhos, vai aparecer pontos esbranquiçados, devido à diminuição da melanina, e pontos de escamação, ok? Então, tudo isso tem que ser observado no idoso, tá? Além das queixas, esse idoso coçar bastante aquela região, né? A cerose, ela traz prurido, certo? E daí nós temos que também observar
essas alterações dentro do idoso, ok? Todas essas mudanças que ocorrem no idoso, que nós vamos ver, todas essas alterações, tá? O idoso, ele deve ser acompanhado por um dermatologista, tá? Para que essas alterações, elas não venham a desenvolver patologias, né? Como a mais grave que nós temos aí, que são os cânceres de pele, ok? Outra alteração, tá, da pele do idoso dentro do processo de envelhecimento é o que a gente chama de lentigo senil, tá? O lentigo senil, pessoal, são essas manchas marrons que também são visíveis na pele do idoso, tá? Principalmente o idoso aí com pele mais clara, tá? Que é uma pigmentação extra, mais frequente nas mãos, rosto, braços e pernas, que são encontradas nas áreas expostas ao sol, fator de risco para lesões neoplásicas. Aumenta com a idade e são lesões benignas, tá? Ó, pessoal, elas são lesões benignas, mas se não cuidadas, elas viram lesões malignas, tá? Por isso que o lentigo, o idoso que apresenta lentigo senil, ele apresenta um fator de risco para câncer, tá? Para os cânceres, para o desenvolvimento dos cânceres de pele. O lentigo senil, ele é mais visível realmente naquelas pessoas que não, naqueles idosos que nunca se protegeram do sol, né? Que trabalharam sempre expostos ao sol. Então, eles podem estar apresentando essas manchas marrons, tanto nas mãos, nos braços, no rosto, tá? Onde a exposição do sol onde o nosso corpo está mais exposto ao sol, onde o nosso corpo não está protegido, tá? Então, nós observamos várias pessoas, né, que trabalham na agricultura, que não usam chapéu, que não usam blusas de mangas compridas, né, que realmente lá estão expostos e não se protegem, ok? Na idade adulta, eles podem apresentar aí, na idade idosa, eles podem apresentar aí o lentigo senil na sua pele, que são essas manchas amarronzadas. Elas não causam prurido, elas não causam coceira, como a cerose, tá? Mas elas, né, têm um risco maior, porque elas são fatores de risco para o desenvolvimento dos cânceres de pele. Deve ser tratado com dermatologista. E também a questão da proteção ao sol e diminuir a exposição ao sol, tá? Então, se esse idoso que apresenta lentigo senil, se ele tiver que ser exposto ao sol, tá? Ele tem que fazer uso dos protetores, ok? Solares. Seja protetor solar, seja chapéu, seja blusas de mangas compridas, seja sombrinhas, né, que protejam essa exposição direta ao sol, tá? Outra alteração na pele do idoso, pessoal, são as púrpuras senis, tá? Eu acho dos dois que nós falamos, a púrpura, ela é acho que a mais apresentada dentro dos nossos idosos, né? Por quê? Porque, na realidade, a púrpura senil, ela vem da circulação sanguínea. Ela é apresentada devido à fragilidade dos vasos, que muitas vezes se rompem, tá? E daí aparecem na pele essas manchas escurecidas, tá? Que elas tendem a ficar de marrom a preta, tá certo? Que são áreas hemorrágicas sobre a pele devido ao rompimento de vasos sanguíneos que já se encontravam frágeis. Então, devido a pancadas, devido a passar muito tempo em pé, devido a passar muito tempo sem se movimentar, no caso dos idosos acamados, né, do caso dos idosos que utilizam cadeira de roda, então eles passam muito tempo na mesma posição,
né? Então, esses idosos, eles tendem a apresentar essa púrpura senil, né? Quem já tem problemas circulatórios, tá? Eles também já têm mais facilidade de apresentar a púrpura senil, ok? Então, a púrpura senil são áreas hemorrágicas que apresentam mais nos membros, tanto superiores quanto inferiores, tá? Apresentados pelo rompimento desses vasos, que são frágeis, que são de calibres mais finos e que ocorreu esse rompimento, certo? Nesses casos, lesão por pressão também, certo, Naíssa? Que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, a gente vai falar um pouquinho também sobre lesões por pressão, né? Que é a LPP. E daí, pessoal, além da questão, né, do dermatologista, essas pessoas, elas precisam passar, né, pelo cardiologista, né, para ver como é que está toda essa questão circulatória e também, né, e ter o cuidado com relação a pessoas acamadas, né, a prevenção da lesão por pressão, e também a questão da orientação às atividades físicas, né? Essas pessoas, elas não podem estar muito expostas, né, a atividades físicas pesadas, né? Por isso que as atividades físicas nos idosos têm que ser realizadas regularmente e acompanhadas, né? Porque muitas vezes eles não podem fazer determinados exercícios, né? Devido a esse esforço. Voltar à tela anterior Clécio. Voltei. Tu quer falar? Ou é para copiar? Para tirar foto? Pode passar? Ok, pessoal? Com relação à púrpura senil, tá? Então, a púrpura senil, ela vem de áreas hemorrágicas. Ah, tá. Tá comparando, né, a imagem, certo? Entendi. E daí, pessoal, também com relação às mudanças na pele, nós temos o enrugamento e a ptose palpebral, né? Que é muito visível nos nossos idosos, né? Além das marcas de expressão, tá? Que são os famosos pés de galinha. Então, se vocês observarem, aproveitando que o Luclécio está falando aí imagem, né? Se vocês observarem a imagem dessa idosa, vocês irão ver que ela apresenta o enrugamento, ela apresenta a ptose palpebral, tá? E ela vai apresentar as marcas de expressão, ok? Veja aqui na testa, tá? Dessa idosa, o enrugamento, tá? Esse enrugamento, ele é causado pela diminuição do tecido subcutâneo, tá? O tecido subcutâneo, ele vai ficar diminuído, e daí ele tende a ficar enrugado, ok? Ela apresenta as pálpebras aqui caídas, né, que é o que a gente chama de ptose, que é causado pelo enfraquecimento da musculatura. Já, Vanessa, eu coloquei hoje de manhã, tá? E ela também mostra aqui, ó, ela apresenta aqui as marcas de expressão, tá? Essas marcas de expressão são os famosos pés de galinha, que podem apresentar aqui no rosto, tá? Como também o ressecamento da pele, certo? E esse ressecamento que produz um brilho, tá? Na pele, que vocês podem observar aqui um brilho ressecado na mão dela,
certo? Então, aqui, ela está apresentando essas marcas de expressão, né? Vocês veem aqui que perto da pulseira dela ocorre um enrugamento da pele, tá? Aqui, mais na mão mesmo, ocorre um brilho ressecado nesta pele, além de no rosto estar apresentando os famosos pés de galinha, ok? E isso são alterações do processo de envelhecimento. As pessoas que tiveram cuidado aí com a pele, tá? Essas expressões, elas não vão ser tão agressivas, né, tão visíveis, como nós estamos vendo aí nessa senhora, nessa figura, tá? Além, né, de certas tecnologias que nós temos hoje, né, como o Botox, né, e outros cuidados que a gente pode ter na pele, que tendem a fazer com que essas marcas não sejam tão agressivas. Mas nós iremos apresentar essas marcas, tá? Faz parte do processo de envelhecimento. Tranquilo? E daí nós vamos ver as alterações com relação aos sexos, certo? Com relação, vimos as alterações que ocorrem dentro do processo de envelhecimento com a pele, tá? E agora nós vamos ver com relação aos anexos. A alteração com o cabelo, certo? O cabelo, pessoal, ele tende a ficar esbranquiçado, diminuição da melanina, tá? Alguns pelos, eles tendem a ficar mais grossos ou mais finos a ponto de cair, tá? E isso vai, né, da produção dos folículos pilosos, tá? Então, os acompanhamentos. Os folículos pilosos tornam-se menos sensíveis, substituem-se com eficiência. Por quê? Porque esses ossos estão produzindo pelos tá? Muito. Ai, Senhor. Ai. Só sem ter. Olha, tá travando. Tá todo mundo. Tá travando o áudio e a imagem da senhora, não tá dando para entender. Quem tá falando é a André. Tá travando, professora, não dá para entender, não. Sim. Entender? Então, eu a vídeo. Digite. Professor, seria uma boa ideia dar um intervalo agora que vocês estão dando e quando voltar ver se a internet melhorou, né? Pois espera aí, vou gravar, viu?